Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo, irei falar sobre o lado oculto de Maomé, o profeta islâmico, passando por uma face desconhecida da principal imagem muçulmana de todos os tempos. O profeta Maomé, também conhecido como Muhammad em inglês, tem uma figura semelhante a Jesus, só que dentro da religião islâmica. Maomé não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, porém, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos. Como o próprio Alcorão o estabelece, que inclusive é o livro sagrado dos muçulmanos. A ideia do vídeo não é de difamar ninguém, e sim de trazer uma perspectiva histórica que contraria o mainstream, dentro da ideia do quadro O Lado Oculto. Dessa maneira, irei trazer somente os pontos considerados negativos de Maomé, a fim de trazer um contraste com a visão geral de basicamente todos os muçulmanos. Antes de qualquer coisa, já aviso de antemão que esse vídeo é um estudo científico de caráter neutro e sem viés, com a ideia de constatar fatos. Por isso, tudo dito aqui tem a intenção de expor a verdade e não de desrespeitar alguma religião ou crença. Porém, se isso acontecer, será em prol da ciência. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Hoje em dia, governos e movimentos religiosos tentam reescrever a história como eles gostariam que ela fosse. De fato, existe uma tradição de censura dentro do mundo islâmico, onde comentaristas não muçulmanos evitam aspectos chaves da vida de Maomé por medo de ofender os islâmicos. Contudo, isso não será o caso desse vídeo. Aqui irei falar a verdade, independentemente de tudo. Caso alguém discorde, peço por favor que use a aba dos comentários abaixo para rebater as informações aqui ditas, sempre se baseando em fontes confiáveis, é claro. Antes de discutirmos a história de Maomé, uma breve análise das fontes é necessária. Embora a fonte primária da doutrina islâmica seja o Alcorão, este livro não é de natureza biográfica ou científica, além de não dar informações detalhadas sobre Maomé. Para aprender sobre ele, deveremos recorrer a outras duas fontes, a literatura Hadith e Sira. Os Hadith são coleções de ditos e atos de Maomé, que têm o objetivo de descrever o que os muçulmanos deveriam fazer em determinada situação, com base nos exemplos dados pelo profeta Maomé. Já os escritores da Sira tentam escrever relatos completos da vida de Maomé, e esses escritos são, portanto, bastante semelhantes às biografias modernas. Aqui encontramos um problema significativo para uma investigação histórica. O Hadith e a Sira foram escritos séculos após a morte de Maomé. Esse intervalo de tempo faz questionarmos grande parte da vida de Maomé, isso sem contar que alguns estudiosos afirmam que não podemos ter mesmo certeza de que ele realmente existiu. Mesmo assim, existem uma série de informações sobre Maomé que serão evidenciadas nesse vídeo, sendo utilizadas fontes neutras que compreendem desde trechos citados do Alcorão, além de estudos do Hadith e Sira, bem como pesquisas científicas modernas, todas evidenciadas na descrição do vídeo. Além disso, preciso deixar claro que o vídeo não terá opinião e só irei citar a face menos conhecida de Maomé. O julgamento moral cabe a cada um que assistir. E mesmo assim, é um fato que, levando em consideração o contexto da época, muitas pessoas seguiam e faziam as mesmas coisas que Maomé fez, sendo assim um senso comum na época. Porém, isso torna essas ações morais? Maomé nasceu em Meca, por volta de 570 d.C. Não sabemos muito sobre Maomé em sua infância e juventude. A tradição muçulmana nos diz que ele era conhecido como Al-Amin, traduzindo o confiável, o que leva a entender que ele pode ter tido a reputação de ser honesto em suas relações com os outros.
No ano de 610, Maomé estava em uma caverna em um retiro religioso, quando supostamente ele recebeu um contato divino, ficando assustado e confuso com o que aconteceu. Porém, sua esposa e seu primo o convenceram de que ele era um profeta de Deus e que ele havia encontrado um anjo na caverna. Maomé, então, passou os 12 anos seguintes pregando em Meca de uma maneira pacífica. Ele pediu a tolerância religiosa, mas disse que as pessoas precisavam recorrer a Alá, o Deus muçulmano. Em geral, os habitantes de Meca eram politeístas e odiavam Maomé, perseguindo o novo profeta. A perseguição foi tão forte que em 622, Maomé mudou para o que hoje é a cidade de Medina. Foi lá que a comunidade muçulmana se tornou uma entidade política. Assim, após ter se estabelecido em Medina, Maomé iniciou uma série de ataques contra as caravanas de Meca. Em um episódio, os muçulmanos de Maomé atacaram durante um mês sagrado em que todos tinham concordado em não lutar. Assim, um homem inocente foi morto. Isso acabou levando a uma guerra entre os muçulmanos e Meca. Os muçulmanos atacaram com uma força muito menor e venceram o que veio a ser conhecido depois como a Batalha de Badr. Pouco depois da conquista de Meca, Maomé ordenou que o seu povo lutasse contra os não-muçulmanos, incluindo cristãos e judeus, até que eles se submetessem ao Islã. Em 629, os muçulmanos atacaram um assentamento judaico em Khaybar, no noroeste da Arábia. Posteriormente, Maomé marchou com seu exército contra o Império Bizantino, mesmo quando os bizantinos tinham optado por não lutar. Maomé travou várias outras batalhas importantes contra Meca, finalmente conquistando a cidade em 630. Maomé veio a falecer no ano de 632. Embora de fato Maomé tenha sido um líder político e militar implacável, ele apresentava características consideradas positivas. Ele foi extremamente corajoso e dedicado em suas missões, tendo suportado pacientemente vários anos de perseguição em Meca, além de ter lutado em diversas batalhas e resistido a inúmeros ataques. Ao longo de sua vida, Maomé também deu ênfase à ajuda de órfãos e viúvas, prezando pelo povo muçulmano. Também existem diversos relatos em que Maomé foi misericordioso com seus inimigos. Porém, os muçulmanos tendem a se concentrar apenas nas características consideradas boas de seu profeta e ignoram completamente as qualidades menos admiráveis, que, claro, também existiram. É um fato que Maomé começou a atacar e roubar caravanas depois de deixar Meca, começando uma campanha de violência que só aumentou durante os anos. Como resultado, a ganância se tornou logo um dos principais fatores na rápida conversão das pessoas para o Islã. Na verdade, Maomé usou deliberadamente os espólios de guerra para atrair as pessoas para o islamismo, oferecendo recompensas para aqueles que seguissem a nova religião. Embora Maomé tenha suportado a perseguição em Meca, sua atitude mudou rapidamente quando seu número de seguidores cresceu em Medina. Após sua consolidação, Maomé se tornou cada vez menos tolerante a críticas. Em certo caso, um homem idoso escreveu um poema criticando as pessoas por se converterem ao Islã. Maomé então exigiu que ele fosse morto, e o idoso foi assassinado enquanto dormia. A violência de Maomé também foi dirigida a outros grupos. O profeta Maomé disse aos seus seguidores que iria expulsar os judeus e cristãos da Península Arábica e que não deixaria ninguém, exceto os muçulmanos, viverem naquele local. Após derrotar os judeus de Quraíza, Maomé ordenou a decapitação dos prisioneiros, chegando em um número de 600 até 900 pessoas que foram executadas. Todo judeu que tinha atingido a puberdade foi morto. Posteriormente, Maomé dividiu as mulheres, crianças e propriedades dos hebreus entre os seus soldados muçulmanos, sendo que 1/5 dos espólios eram destinados ao próprio Maomé, sendo assim uma forma de imposto. Quanto mais cidades os exércitos muçulmanos invadiam, mais mulheres eles capturavam, que eram negociadas ou vendidas frequentemente. Como os soldados muçulmanos estavam longe de suas esposas, eles solicitaram da sabedoria de Alá para guiá-los no tratamento de suas mulheres prisioneiras. A mensagem de Deus, transmitida por Maomé, foi de que Alá permitiu que os soldados dormissem com as mulheres em cativeiro.
Existem versículos do Alcorão que concedem aos muçulmanos o direito de fazer sexo com suas mulheres cativas e escravas, até mesmo os homens que eram casados. Outra permissão era de que os muçulmanos podiam fazer sexo inclusive com meninas que ainda não chegaram à puberdade, sendo assim. Além disso, no capítulo 65 do Alcorão, apresentam regras islâmicas para o divórcio, aonde, para que o muçulmano se divorcie de uma garota que ainda não atingiu a puberdade, ele deve esperar 3 meses para verificar se ela não está grávida. O próprio Maomé se relacionou sexualmente com uma menina pré-adolescente. Seu namoro com Aisha começou quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Maomé teve um sonho com ela, o que levou a acreditar que Deus queria que ele casasse com a menina. Maomé, então, esperou 3 anos antes de fazer sexo com ela, quando ele tinha 43 anos e ela tinha 9. Como Maomé é o exemplo moral no Islã, suas ações afetam até hoje meninas de todo o mundo. Os muçulmanos acreditam que Maomé era moralmente perfeito. As evidências factuais, contudo, mostram que ele estava longe disso, pelo menos nos padrões morais da atualidade. Os muçulmanos proclamam com confiança que Maomé seria um homem que todas as pessoas deveriam imitar, como o próprio Alcorão cita. Veja, como citei anteriormente, Maomé de fato foi um homem de seu tempo. Em sua época era comum o assassinato, estupro e pedofilia. Na verdade, talvez não seja só na época dele. Enfim, a ideia do vídeo foi de trazer uma reflexão. Sabendo do passado de Maomé, faz sentido seguir seus preceitos ao se basear numa religião que difunde essas ideias, além de incentivar esses atos mais de 1 milênio depois de seu profeta? Essa resposta cabe a cada um que assistir esse vídeo fazendo o seu próprio julgamento moral, se baseando nos fatos citados. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. No mais é isso. Allahu Akbar.